Quinta-feira, um dia que o Senhor preparou para abençoar o seu povo, para abençoar aqueles que buscam a sua face. Quem veio aqui para ser abençoado? Eu vim para ser abençoado. Glória a Deus, aleluia. A irmã Adriane falava sobre R$50, eu lembrei. Esses dias eu fui no mercado, perto de casa, e coloquei R$50 no bolso aqui atrás, não na frente, e coloquei o celular. E toda vez que eu vacilava, já vacilava outras vezes, eu falava, não posso colocar o celular junto com o dinheiro que eu vou perder. Não deu outra. Colocou o celular, peguei e fui embora. Quando cheguei, fui pagar a conta, cadê o dinheiro? Não estava. Aí eu volto, aí na esquina de casa lá, descendo, eu olho na rua assim, uns R$50 toda aberta, me esperando lá. Eita Jesus! Aí eu falei pro vizinho, ele falou, poxa vida, eu passei 3 vezes aí, passou um monte de gente que não achou. Eu falei, porque era meu, consagrado. Glória a Deus, aleluia. Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Livro do Êxodo, livro da saída, capítulo 3, versículo 5. Glória a Deus. Uma coisa eu vou te dizer, você não está impedido nem proibido de dar glória a Deus. Você pode glorificar, exaltar, você pode gritar, você pode pular. Você tem liberdade na casa do Pai, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Obrigado, princesa de Cristo. Tu é bênção. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam aí? Livro do Êxodo, capítulo 3. Vamos orar então. Senhor Jesus, nesse dia chamado hoje, nós estamos na tua casa, primeiro para te adorar, para glorificar o teu nome, para exaltar a ti na tua santidade, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Nós queremos ser achados de ti, como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor busca os verdadeiros adoradores, e que nessa noite o Senhor encontre nesse lugar os verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, adoradores que não estão na tua casa por troca, não estão aqui para cumprir uma agenda, não estão aqui por conta de um propósito simples, porque o maior propósito é de te buscar, o maior propósito é de saber que o Senhor é o nosso Pai, cuida de nós, que nos encaminha, nos direciona, e nós estamos aqui para isso, para te adorar e glorificar, e saber que se o Senhor der, o Senhor é o nosso Deus, e se o Senhor também não der, o Senhor continuará sendo o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Deus eternamente. Assim, Pai, eu quero te agradecer pelas vidas dos meus filhos que estão nesse lugar, que vieram à tua casa, que estão aqui, que estão abrindo mão da sua comodidade do seu lar, para estar aqui tocando em ti e sendo tocado. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Sabe por que esse lugar aqui era considerado santo? Onde o Senhor está, ali é santo, ali é santificado. Glória a Deus. Onde o Senhor está é um lugar especial. Nós temos que abrir mão de toda a nossa vontade, de toda a nossa
intenção de tudo que nos atrapalha de estar próximo de Deus, para poder sentir a presença do Pai, para poder sentir o Senhor, para poder entender que quando o Senhor diz que nós devemos tirar a sandália dos pés, é nós tirarmos tudo aquilo que atrapalha nós estarmos próximos do Pai. E a palavra de Deus nessa noite vai nos direcionar sobre o tema do mês de julho, que é o propósito de transformando derrotas em vitórias. Pode soltar, Aleluia! Glória a Deus! Transformando derrotas em vitórias. Glória a Jesus! A palavra transformar derrota em vitória, nós já ouvimos aqui. A primeira semana eu ministrei, a segunda semana o Carlinhos ministrou aqui, foi bênção, nós aprendemos muito e nós entendemos que transformar a derrota em vitória, primeiro que o ponto fundamental vai determinar essa transformação, essa mudança, esse milagre de derrota para a vitória. Primeiro vai depender daquilo que nós tomarmos como decisão. A verdade é que a vida ela nos coloca em situações que não depende muitas vezes de nós para que nós tenhamos a derrota ou a vitória. A derrota e a vitória na nossa vida, entenda que o que é derrota e o que é vitória. O que é derrota? Derrota é quando nós não atingimos aquilo pelo qual nós nos comprometemos. Derrota é aquilo que nós fazemos, aquilo não nos dá alegria. A derrota é nós sermos fracassados naquilo que nós tomamos como uma decisão e um ponto a ser atingido. A derrota é nós recebermos notícias que não vai de encontro àquilo que nós esperávamos. E nem sempre essa derrota ou vitória vai depender de mim ou de você. Existem derrotas consideradas derrotas que vai independer da ação do homem e da sua vontade. Porque existem projetos de trabalho e o trabalhar de Deus em algumas situações que você vai se sentir derrotado. A questão é que, se não é por vontade nossa, mesmo que seja algo que nos leve a um sentimento de derrota, se for direcionado por Deus, você pode ter certeza que vai ser revertido isso. E a segunda coisa é quando é uma consequência dos nossos atos ou falta dele, essa vitória só pode ser transformada de derrota em vitória se nós entendermos isso e mudarmos. Amém? Então a derrota e a vitória, transformando derrotas em vitória. Primeiro nós temos que entender, a derrota ela foi permitida, ela está diante da vontade de Deus, independe da minha vontade. Aí você pode até dizer assim, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo claro. De repente você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego em uma empresa da qual você até tinha e tem vontade de ser aprovado, e você faz tudo que estava ao seu alcance, se preparou, você foi lá, fez uma entrevista de acordo, fez a prova se assim pediram, e a resposta foi negativa.
você não conseguiu aquela vaga de emprego que tanto você almejava. Para você é uma derrota, porque é um fracasso, é o não atingir o objetivo. Mas se esse não atingir o objetivo, se essa porta não aberta, ela é e foi definida por Deus, e está na vontade de Deus, na permissão dele de que isso não aconteça, não tem o que você fazer, entende? Por que eu digo isso? Porque existem coisas em nossas vidas que não dependem de nós. Existem coisas naturais que acontecem. Existem acidentes, nenhum tipo de acidente ele é inevitável, entende? Todo tipo de acidente, seja qual for o tipo de acidente, ele é evitável. Mas acontece. E esse acontecimento nem sempre depende da nossa ação. E o segundo, que tem coisas, situações que dependem de nós. Volto lá ao mesmo exemplo, uma vaga de emprego, um emprego que você quer, que você almeja, só que você não se prepara, você não busca informações para você sair melhor nessa entrevista, e você é reprovado, não atingiu a nota mínima, ou não foi bem na entrevista. O que você vai fazer? Trabalhar para que a próxima você consiga atingir. Isso é transformar derrotas em vitórias. Quando eu li para nós meditarmos aqui no texto base de Êxodo, nós estamos falando sobre um personagem que a história nos mostra de um homem de coragem, de um homem de determinação, de um homem que soube entender sobre derrotas e vitórias no seu dia a dia, no seu caminhar. Isso vem desde antes dele nascer. A história de Moisés é uma história impactante, é uma história da qual nós, quando falamos, eu gosto de viajar na história de Moisés, porque eu não leio somente por ler. Todo personagem, toda a história relatada na Bíblia, ele traz fundamentos tão importantes. E se nós lermos somente por ler, nós não nos aprofundarmos, nós não conseguimos extrair o objetivo maior, não conseguimos entender aquilo pelo qual a história aconteceu e os resultados que nós podemos praticar na nossa vida. Moisés, vocês conhecem a história, quando o povo hebreu, ele sai da sua cidade, ele sai da sua terra. 400 anos antes dessa história de Moisés, tem a história de José, que ele vai para o Egito. Ali ele posteriormente leva o seu pai Jacó, filho de Isaac, e ele então levando seu povo para a terra do Egito. Até então a terra era uma terra boa. Lembra da história das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, onde eles guardaram, através de José ali, governador do Egito, guardaram, se prepararam, tiveram anos de bonança, anos bons, anos de boas colheitas, e tiveram anos ruins. Só que eles se prepararam para os anos ruins, guardaram. Mas passou-se o tempo, José não era mais vivo, Faraó daquela época não era mais vivo, passou-se 400 anos, e o povo que veio e se multiplicou no Egito,
não é mais um povo convidado, agora ele é um povo escravo, vocês sabem disso. É um povo que perdeu a sua liberdade, a tal ponto de trabalharem sol a sol e não terem direito nem ao salário. É nesse contexto que nós vamos tratar da história de Moisés. Moisés, antes de nascer, Joquebede e Arão, que são os seus pais, eles vão gerar esse filho numa época tétrica, numa época onde, imagine você, o judeu, o maior desejo, eu já falei isso para vocês aqui, o maior desejo e o sonho, e não é somente privilégio do judeu. Eu sei que hoje existe por conta da igualdade, por conta de vários outros fatores, por conta do nosso crescimento e entendimento do ser humano, hoje você normalmente se pergunta para um pai e para uma mãe que vão ter um filho, e você pergunta qual o seu desejo, você prefere que seja menino ou menina? Normalmente você escuta essa resposta, tanto faz, vindo com saúde é o que importa. A não ser que já tenham 3, 4, esses dias eu tenho um amigo que ele tem 3 filhos homens, e a mulher ia fazer a laqueadura, e no mês que ela foi fazer, ela engravidou. Passou-se 9 meses, nasceu um varão novamente, mais um homem, 4 filhos. Mas na regra geral, principalmente sendo o primeiro, não importa, menino, menina, cada um tem. Eu queria menino, e veio para mim e minha esposa Luna. Filha é diferente de menino, é um carinho, é um aconchego, é um abraçar. O Ian, meu filho, é muito carinhoso, mas o carinho dele é aquele abraço de jacaré, ele abraça e me toca todo. Joquebede e Arão, eles tinham esse sonho de que se viesse um filho, deveria ser homem, mas não podia, porque na época o rei estabeleceu que todo filho hebreu que nascesse do sexo masculino deveria morrer. Então você imagina um hebreu, um judeu, contrariando o seu instinto, a sua vontade, o seu desejo, não pedir, não sonhar com o filho homem. Se a mulher engravidasse por um erro ali de contagem, ele tinha o pedido a Deus: Deus, me dá uma filha mulher, para que o meu filho não seja morto, para que não mate o meu filho. Acontece que Arão e Joquebede, grávidos ali, passa-se o tempo, as orações são contínuas e pedindo que viesse um filho, uma filha. Na época não tinha ultrassom, não dava para saber, não dava para se preparar. E quando vai nascer aquela criança, nasce um filho homem. As parteiras egípcias e hebreias, elas eram doutrinadas a quando nascesse a criança hebreia, dos hebreus, obviamente, se nascesse homem, morreria na hora, a parteira já deveria matar. Acontece que quando nós temos um projeto de Deus sobre a nossa vida, pode o diabo ter já preparado, pode ter dito e determinado que não iria vingar, que iria morrer. Pode o diabo dizer para mim, para você, que nossos sonhos, os nossos objetivos não vão acontecer. Os nossos sonhos não vão dar frutos, não vão gerar. Só que tem uma coisa, quando está no
centro da vontade de Deus, pode o diabo dizer não, pode tudo ir contra, mas vai acontecer, porque a vontade de Deus jamais, o desejo de Deus jamais é contrariado, por mais que digam que não. Você imagine todo o hebreu que nascia, homem morria, mas esse não poderia morrer, porque esse era um projeto de Deus. Antes de ele ser um sonho a ser realizado pelos seus pais, primeiro nasceu no coração de Deus. Nasce o menino, a parteira não mata. Poderia dizer para você que não sei porque ela não fez isso, mas a resposta é clara. Foi Deus que entrou no coração daquela mulher e disse: não mate, porque está nascendo aí o libertador de Israel. Aquela criança que não tinha condições de nascer, de permanecer na vida, se não fosse pelas mãos poderosas de Deus. Não só nasce, como a palavra de Deus diz que, passando-se os meses, no terceiro mês, aquela criança estava ainda mais bela, ainda mais forte, ainda mais bonita. Você imagine que aquela criança, ela não poderia tomar banho de sol, ela não poderia estar fora da sua tenda, a doença poderia ser iminente. Se no nosso tempo ainda tem crianças que nascem com mentirice, imagine naquela época. E o sol, ele é o remédio mais adequado, mais eficaz para tratar isso. Essa criança não ficou doente. Essa criança nasceu numa época de escravidão. Tinham que comer o que os escravos comiam. Lembra quando o povo é libertado por Moisés lá na frente? Moisés leva o povo, e o povo no deserto fala para Moisés: Moisés, o que nós estamos fazendo aqui no deserto? Você trouxe nós para morrermos aqui? Não temos o que comer, Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Lá tínhamos tantas coisas gostosas para comer. Lembra o que tinha para comer lá no Egito? Lembra, Sueli? Lembra, irmão Zé? Tinha pepino e cebola. Eles reclamaram para Moisés que não tinha pepino nem cebola para eles comerem no deserto. Então você imagine qual era a comida que os escravos comiam. Você acha que as comidas que os escravos comiam era suficiente para fazer com que as crianças crescessem saudáveis, bonitas, fortes? O bom é que quando nós somos escolhidos por Deus, não dependemos das coisas naturais, nós vivemos pelas coisas espirituais extraordinárias. Aquela criança com 3 meses, forte, bonita, a ponto dos seus pais tomarem uma decisão, não poderiam mais ficar com a criança. Como iriam ficar com a criança? Porque os egípcios iriam ver e iriam matar. Como controlar um choro, um grito, a alegria de uma criança? Como conter? Não tinha como. Então eles tomam uma decisão maluca aos olhos humanos. Eles têm a ideia mirabolante de fazer um cestinho, untar aquele cestinho com betume para que não entrasse água, colocar aquela criança sobre o cesto e iriam soltar aquela criança no rio, para que de alguma forma ela pudesse sobreviver. Eu não sei qual era os pensamentos de Joquebede e Arão, mas eu posso imaginar que era mesmo acreditando em Deus, foi um
um ato desesperador. Porque o pai e a mãe, quando sentem e sabem que seus filhos estão em perigo, eles não pensam nas consequências daquilo que podem fazer. O negócio dele é fazer para socorrer, para evitar de perder o filho. Eles vão soltar aquela criança no Rio Nilo. Ele vai descer no Rio Nilo. O Rio Nilo era conhecido como um rio de muitos animais terríveis, jacarés, crocodilo, tudo que você possa imaginar. E aquela criança vai sobreviver. Diz que a filha de Faraó desceu para se banhar, e ela vê aquele cestinho ali, manda as suas servas pegar aquele cestinho, e ela identifica que é um filho de Hebreu. Aí eu te pergunto, uma egípcia, sabendo que é um filho de Hebreu, filho de escravo, para que ela ia pegar aquela criança? Só existe uma resposta: a mão e a vontade de Deus. Por isso que eu te digo, mesmo que nós sejamos colocados em um cestinho para descer um rio do perigo, um rio onde a morte é iminente, onde você se sinta enterrado. Você imaginou aquele cestinho? Imagina como um caixão, para ele morrer longe dos pais. Quantos de nós muitas vezes não nos sentimos assim, de estarmos lançados à própria sorte, não saber o que vai vir na próxima curva, na próxima esquina? Se você estiver assim, eu quero te dizer uma coisa: sempre haverá um socorro de Deus, mesmo que você não esteja no controle da sua vida, mesmo que você não esteja no controle do leme da sua vida, Deus está, e Ele jamais perde a direção das nossas vidas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle da tua vida. Você pode até sentir-se perdido, sentir-se que não há mais possibilidades, condições, não vê além do palmo à frente do seu nariz, enxergar uma saída. Afinal de contas, quantas vezes você tem buscado? Quanto você tem orado? Quanto você tem pedido por uma não separação, por uma não perda, por um socorro na área física? Mas você não está de pé, você não está aqui, você não está respirando, você não está aqui. Olha, eu tenho dor, está doendo aqui, ali, mas você não está aqui. Se você está aqui, significa que Deus está cuidando de você, porque Ele não perdeu a direção do leme da sua vida. Deixa eu te falar, a sua vida não vai virar, o barquinho da sua vida não vai tropeçar, não vai ter um ataque de nenhum tipo de animal, de nenhum tipo de inimigo. O diabo pode até tentar, mas não vai conseguir. Eu lembro de Daniel ali na cova dos leões. Ele era um homem que acreditava, um jovem que confiava. Mas confiar é uma coisa, passar pela prova é outra. Ele estava ali e leões estavam ao lado dele. Existia leões, existia Daniel, mas entre os dois existia o Senhor cuidando. Pode até de repente os leões querer comer Daniel, mas já imaginou que estava segurando a boca daqueles leões? Era o anjo do Senhor, era o Senhor travando a boca daqueles leões. Já viu leão vegetariano? Daquela noite ele se tornava vegetariano. Ele olhava para Daniel e achava que Daniel era uma comida intragável. Imagina um leão falando para o
hoje eu não quero, hoje eu comi muito no almoço, me deu uma má digestão, não tem parema aqui, eu acho que eu vou pedir uma saladinha. É Deus trabalhando, é Deus fazendo. Chega a filha de Faraó, pega aquela criança, leva para o seu palácio, e o mais interessante é que até então ninguém conhecia aquela criança pelo nome. Tratava-se de um filho hebreu. E eu, lendo hoje, entendi algo difícil de se entender. Quando nasce aquela criança, os seus pais não dão nome para ele. Por que não deram nome? Já viu nascer lá no norte antigamente? Hoje já é mais a tecnologia já chegou em tudo quanto é lugar. Antigamente demorava 1 ano, 2 anos para registrar a criança. Tem até uma história que o cara foi registrar o filho, e lá você sabe que lá não é filho, não é família. Antigamente gerava-se tribos, não é isso? Lembrava da tribo Benjamim, a tribo de Judá, e fazia tribos. A menor família que tinha de 15 filhos. E esse cara, então, ele dessa ideia, ele começou a gerar. Então ele foi no cartório registrar o filho. Aí registrou o filho lá, o escrivão perguntou: qual o nome do seu filho? Vai registrar? Ele falou: Humberto. Tá bom, foi lá e registrou Humberto. Já aconteceu com você, né? Aí chegou o segundo, 2 Berto. Terceiro filho, 3 Berto. Quarto filho, 9 filhos, 9 Berto. Aí o cara do carro falou: não é possível, vou perguntar para esse cara por que os filhos dele é tudo 1 Berto, 2 Berto, 3 Berto. Por que você diz seus filhos assim? É que a tradição lá em casa é assim. Meu nome é 0 Humberto, então é 0 Humberto, 2 Berto, 3 Berto. Lembra a história da nossa família que registra seus filhos, tudo com nome, começa tudo com ele? Tinha lá no Itaquera, quando eu morava, era Marinal, Marineto, Marinês, Maricil, Maridinha, tudo com ele. Tradição. E por que então que Joquebede e Arão, que já tinham 2 filhos, Miriam e Arão, e deram o nome para eles, para essa criança não deram? Um fato simples. Uma conclusão simples, Gugu. Não acreditavam que era isso que viver. Sabe o que significa isso? Que a maioria das pessoas não acredita nos seus sonhos. A maioria das pessoas não acredita que a sua história vai dar certo. Não acredita que você vai conseguir casar, que você vai conseguir construir, que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir atingir seus objetivos. Era a mãe e o pai, e eles assim não acreditavam. E conheciam o Deus de Israel. Quando ele chega no Egito, ainda não dão o nome para ele. Leia lá depois que diz que depois que a criança foi ensinada, cresceu, aí ela foi à presença da filha de Faraó, aí ela colocou o nome de Moisés, que quer dizer que da água eu tirei. Olha que coisa. Moisés agora, já jovem, príncipe no Egito, 40 anos vai passar ali no Egito, aprendendo todos os preceitos, toda a lei, toda a idolatria que deveria aprender no Egito, 40 anos. Quando bate a casa dos 40 anos, o que acontece? Moisés, no seu coração, ele já tinha, e ele descobriu que ele não tinha as características, tinha algo diferente nele. Ele não era um egípcio, ele era diferente. Tanto é que ele está passando e vê um egípcio machucando
combatendo e o hebreu, o que ele faz? Vai lá defender, bate, mata esse egípcio, foge para não ser morto e vai embora. Moisés agora vai sair do Egito, vai largar tudo que ele tinha de experiência, vai largar tudo que ele aprendeu, vai largar tudo que ele achou, Miguelito, que era vitória na sua vida, em troca, aos nossos olhos e aos olhos de quem não entende, de uma derrota. Imagine você, nos dias de hoje, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem um bom lugar para morar, você tem uma família, você tem não um cargo, você tem sobre você uma reputação, você é um príncipe, e você vai largar a mão, você vai perder tudo isso. Isso a princípio tem um significado de derrota. Imagine o que Moisés levou do Egito. A roupa do povo, talvez. Ele sai e vai para uma terra distante. Ele vai agora apacentar ovelhas. Ele vai trabalhar para poder sobreviver. E analise aos olhos humanos, no reino, no castelo, uma bela cama, uma jacuza, com água quente, água límpida, lençóis de linho, roupas coloridas, servos e servas ao seu dispor. Ele pede tudo. Não é uma derrota. Acontece que nem sempre o que aparenta ser derrota para nós é derrota. Às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário descer para poder subir. Às vezes é necessário esvaziar-se de tudo que nós achamos e pensamos para nos encher de coisas mais importantes. Entenda que nem sempre na sua vida o que acontece, você olha e acha que é derrota, nem sempre é derrota. Nem sempre perder alguém é uma derrota. Às vezes perder alguém é um ganho. Como assim? Às vezes perder alguém, você ganha a liberdade. Moisés, ele vai trabalhar agora para se sustentar. Ele vai deixar de ter os cheiros das essências do Egito para ter o cheiro, como diz a Evangelista, é assim que ela não diz, para ter o cheiro de ovelha. E qual que é o cheiro de ovelha? Ele está ali, apacentando o rebanho de ovelha que não é nem dele, é de Jetro, o seu sogro, o pai de Zípora, que vai ser a esposa de Moisés. Ele está ali. Não sei qual era o pensamento dele. Eu não sei se era um pensamento de derrotado. Eu não sei se era um pensamento de dúvida. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu sou no caminho certo? Às vezes é necessário
diminuir para poder crescer. Eu trabalhava em uma empresa boa, ganhava um bom salário, nunca fui de ganhar muito. Quando eu consegui melhorar, eu consegui ganhar o suficiente. Normalmente a gente ganha o insuficiente. Eu comecei a ganhar o suficiente. Aí comecei a ter um salário um pouquinho melhor. Mas não era aquilo que eu queria. Mas para eu conseguir aquilo que eu queria, era necessário eu voltar atrás, eu diminuir. Eu saí do emprego que eu estava, um emprego braçal, para ganhar 3 vezes menos. Passou-se 2 anos, eu já ganhava 3 vezes mais do que o emprego anterior. Às vezes é assim, às vezes é dessa forma. As pessoas pensam, só vou sair daqui, só vou, tipo assim, só vou comprar um carro, se for para ser um carro mais novo. Nem sempre. Às vezes eu quero dar um carro novo, quero mostrar. Aí vai lá, a facilidade do Brasil, você vai a qualquer agência aí, você entra lá sem dinheiro, sem cartão, sem nome na praça, sai de carro zero. E com uma Bíblia desse tamanho, 10 anos para pagar. Às vezes é necessário diminuir para crescer. Moisés ali, não sei qual é o pensamento dele. Ele está apacentando o rebanho do seu sogro e de repente ele vê algo estranho. Ele olha para uma sarça, uma árvore, e aquela árvore está pegando fogo. Tem um fogo sobre aquela sarça, sobre aquela árvore. Até então normal. Se na nossa região acontece isso, imagina no deserto, imagina lá atrás, não precisava ninguém colocar fogo, o calor era tão grande. Lembra o povo quando sai do Egito? Durante o dia só colocava uma nuvem para proteger o povo do sol. O calor era escaldante. Ele está vendo fogo ali. Até então normal. Só que existe um detalhe. E o detalhe que é importante. E o detalhe que nós devemos nos preocupar. Deve chamar a nossa atenção. Ele olha, vê aquela sarça ardendo em fogo, queimando, mas a sarça não se consome. O que significa isso? Deus chamando a atenção de Moisés. Deus faz dessa maneira. Às vezes você não está entendendo, Deus vai falar mais claro com você, vai usar coisas para te chamar a atenção. Fique atento para Deus falar com você. Está lá queimando e não se consome. O que ele faz? Vai se aproximando dela. Quando chega perto da sarça ardente, veio a voz do Senhor dizendo para Moisés: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, é santificado a mim. Eu não sei se você entendeu ainda. Eu falei para você que nasceu um menino, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Quantas vezes você viu falar que Deus tinha falado com ele? Nenhuma. Há um momento certo de Deus falar comigo e com você. Qual é o momento? Primeiro, que é o momento da vontade dele. Segundo, é na hora que nós mais precisamos, na hora da nossa dúvida, é a hora de Deus falar conosco. Eu não sei o que Deus tratou na particularidade com Moisés, mas eu posso entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você essa noite.
E para nós fecharmos essa mensagem, baseado nessa história de Moisés, diz assim: filho. Quando eu falar filho, você fala amém, tá bom? Filho. Amém. Vou mudar. Quando eu falar filho, você fala eis-me aqui. Filho. Eis-me aqui. Filha. Eis-me aqui. Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Nesse lugar há a presença de Deus. Nesse lugar Deus está querendo falar com você. Diz assim: amém. Amém. Sabe o que Deus quer falar com você? Filho, filha, eu não sei quais são os seus objetivos, mas eu sei quais os sonhos que eu tenho para você. E o que eu tenho para você, para falar essa noite, é o seguinte: aquilo que você acha que é derrota, eu digo para você que é vida que eu tenho para a sua vida. Não pense que as coisas que estão acontecendo, aquilo que eu tirei de você, é para o seu mal. Muito pelo contrário, é para te projetar para lugares maiores e melhores que você ainda não visualizou. E a falta, o que eu faço, Deus? Ei, com a falta você faz o seguinte: não se preocupe com a falta disso ou daquilo. Se preocupe em me adorar, se preocupe em buscar, se preocupe em me agradecer. Não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu dou, mas por aquilo que eu sou. Eu sou o seu Salvador. Olha o que Moisés vai ouvir da boca de Deus. No versículo 6: disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a tua aflição. Deus tem visto a tua aflição. E é por isso que Ele prepara esse momento para poder falar contigo, transformando derrota em vitória. Como eu faço isso? Não é somente as coisas se transformarem, é você entender que todas as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E se elas têm que acontecer, deixa o ciclo acontecer. A porta não abriu, filho, filha, fica tranquilo. Aproveita enquanto a porta está fechada para você orar mais. Está entendendo? A enfermidade ainda não foi curada. Aproveite para agradecer a Deus. Nada é por acaso. Esses dias eu estava vendo uma história de uma pessoa que ela tinha tudo na vida. Tudo. Ela só não tinha uma coisa: Deus. Foi necessário Deus tirar tudo dela para ela poder enxergar Deus. Foi uma derrota isso? Ela perdeu? Não. Foi uma vitória porque ela perdeu para poder ganhar. Ela perdeu algo pequeno para ganhar coisa muito maior. Temos que aprender a viver, aprender a acompanhar o ciclo natural das coisas. Para finalizar, Moisés entendeu, ouviu o chamado de Deus. Foi complicado. Ele ainda insistiu. Quando o Senhor fala assim: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o meu povo escravo, clamando, e eu separei você para ser o libertador de Israel. Na hora ele declara: Senhor, mas eu sou gado, como eu vou falar? Tentando fugir. Nós fazemos isso muitas vezes. Sabe o que significa? Sabe o que é isso? É nós fugimos da realidade que é a vida.
Aceitarmos as coisas. E o aceitar não é acomodar-se. O aceitar é aprender a viver. Você sabe o que é felicidade? Quem sabe o que é felicidade? Felicidade para alguns é ter muito dinheiro. Felicidade para outros é ter muita. Para o homem tem muitas mulheres, para a mulher tem muitos homens. Felicidade para alguns é nunca ele ter uma resposta negativa para a sua vida. É um baita engano. A felicidade não é isso. A felicidade não é uma constante. Ninguém consegue ser feliz sempre. Nós somos tão complicados que nós conseguimos, durante o dia, ficar feliz, ficar triste, ficar feliz, ficar triste, chorar, sorrir. A felicidade esses são pequenos momentos. E a maior felicidade é você conseguir colocá-la, a felicidade, sobre todos os problemas. Significa isso? Não tenho, mas eu sou feliz. Não posso, mas eu sou feliz. Não aconteceu ainda o que eu quero, mas eu sou feliz. Não vou depender de acontecer para eu ser feliz. Para eu ter paz no meu coração. Felicidade é paz. Felicidade é saber que você está vivendo o melhor nessa terra. Para alguns, felicidade é só quando ele tiver, só quando ele comprar, quando acontecer. Sabe o que vai acontecer de verdade? Nunca vai ser feliz. Porque eu já disse aqui 1, 2, 3 vezes e repito de novo. A felicidade é o momento que nós estamos. A felicidade é nós fazermos ela acontecer na nossa vida, independente do que venha a acontecer. O que significa isso? Lembra lá no começo, para a gente fechar? Depende do nosso posicionamento. Michele, eu decido ser feliz. Eu não preciso do meu casamento ser o melhor casamento do mundo para eu ser feliz. Cris, eu não preciso ter a melhor família do mundo, ter tudo aquele jeitinho para eu ser feliz. Porque a felicidade ela mora no casebre e mora no castelo. A felicidade mora em uma família estruturada, mas também mora numa família desestruturada. Vai depender de como você vai administrar isso na sua mente, como você vai transformar as suas derrotas em vitórias. Amém? É você que determina. Guarde isso para sempre na sua vida. É você que determina o mundo. Não são as coisas para acontecer. Se nós dependemos das coisas acontecerem para nós sermos felizes, nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos capacitados à ilimitação dos nossos desejos, sonhos e projetos. Nós somos ilimitados. Já viu alguém se satisfazer com o carro zero? Já caiu. Sim, por quanto tempo? Uma semana, um mês, 2 meses? Meu, eu comprei uma bicicleta. Meu, eu andava aqui, aquele ar batendo no rosto, aquela coisa. Cara, agora o negócio é só andar de bicicleta, mano. Faz um mês que eu mexi. Eu troquei de moto. Tem uma bici que eu estava com ela há 15 anos. O Gugu não quis comprar. Comprei uma outra melhor, né? Nossa, que delícia, que coisa, mano. Agora eu já quero trocar de novo. Ainda bem que a gente não é assim com as pessoas. Bom, não fico todo aí, ainda bem que a gente não é assim pela esposa e pelo marido, né? É porque a esposa, quanto mais
A gente está junto, mas a gente quer, né? Pelo menos deveria ser, né? Seja determinante da sua vida, daquilo que você quer. Não aceite derrota, transforme ela em vitória na sua vida. E como consegue isso? Não precisa acontecer. Você já sabe que você é vitorioso, que você é detentor da bênção. Amém? Fechou? Vamos praticar isso. Não depende de nada para nós sermos felizes. É difícil. Isso é uma utopia. Sabe o que é utopia? Utopia são coisas impossíveis de acontecer. Uma utopia é tipo assim, o Lula fazer o Brasil avançar, crescer, fazer, sabe, o pobre ser valorizado. Isso é utopia. Utopia. Nada pode ser utopia na sua vida em relação à felicidade, porque quem vai determinar é você, e independe do que aconteça. Amém? É simples. Só vou dar mais um exemplo simples que nós vamos lá. O cara e a casa amanhece o dia, ele acorda, ele já fala assim: acordei com o pé esquerdo. Graças a Deus, né? A pessoa que foi dormir e acordar sem o pé. Acordei com o pé esquerdo. Ele determina na sua vida a partir dali todo o seu dia. Tudo que ele for fazer, pode ter certeza que vai dar meleque. Vai abrir o portão, vai quebrar a chave. Vai chegar no ponto de ônibus, passou o ônibus. Vai de carro, todo semáforo vai estar fechado. Ele determinou. Agora, se ele acordar e tentar, ninguém tira minha felicidade. O semáforo fechou. A carreira eu entro. Cara, é lei de Murphy. Não tem jeito. Eu acho que os caras sabem. O dia que eu vou de carro. Mano, acho que esse fica na esquina lá. Os 3 motoristas de carreta. Eu acho que eles não conhecem, não é possível. É chegar na esquina, passa 1, 2, 3. Aí eu vou aqui atrás dela e embaixo. Eu vou determinar se eu vou xingar esse cara, se eu vou falar que meleca, nada dá certo, eu devia ter esperado para. Ou eu vou falar, é para eu ir em paz, tranquilo, sem pressa. É zen. Então eu vou determinar. Que eu não vou mudar os caras, vão estar sempre na esquina esperando, eu descer e passar na frente. Eu estou indo, cadê a conversa? Você está indo, o semáforo está verde. Não adianta se acelerar mais, não adianta, ele vai para amarelo. É só uma coisa. Trabalhar. O cara fala, meu negócio chega sábado e domingo, também que está tendo lá no exterior, eles já estão estudando para fazer a semana, porque quanto mais o cara fica em casa, isso é coisa para preguiçoso, viu? Quanto mais o cara fica em casa, mais disposto, mais ele vai render. Em vez do cara trabalhar de segunda a sexta, agora estão preparando para o cara trabalhar 4 dias, de segunda a quarta, a quinta. Coisa de preguiçoso, o ser humano, e eu quero, tomara que dê isso, eu quero só 4 dias. Aí o cara, eu quero chegar sábado, domingo, vai descansar, não sei o quê. Ele não sabe que a história da semana é assim, ó. Quem trabalha sabe. Ó como conta. Segunda. Não, vou voltar. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Sexta, um carinho da atenção. Sábado domingo. Meu sábado domingo. Dá nem tempo de pensar, você piscou assim. Eu fico apaixonado quando eu acordo de sexta passada. Eu penso que eu trabalhar, eu descubro que é sábado. Oh, meu Deus do céu. Aí eu vou fazer igual o Bocai, vou dormir até acordar. Mas não dá, é rápido demais.
Mas tudo isso eu vou decidir, você vai decidir aonde está a tua felicidade. Amém? Onde está a sua felicidade? Em você, nas suas decisões, independente do que aconteça lá fora. Isso é transformar derrotas em vitórias. Amém? Se coloque bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés entendeu que aquilo que ele considerava derrota, nascer em uma família pobre de marré, escravo. A carne era barro do rio Nilo. 40 anos no Egito. Ali poderia ser a felicidade. E não foi para ele. 40 anos no deserto, achando que era felicidade, ou que era a derrota. Não era. Era a preparação. Porque ninguém pode entrar no deserto de qualquer forma. Ele precisou passar depois 40 anos no deserto. E nem assim aprendeu. Porque quando ele passa 40 anos, quando ele entra na terra prometida, o que acontece? O que acontece? Vai ler a Bíblia que você vai ficar sabendo. É uma próxima ministração de conhecer sobre isso. Dizem que Moisés não entrou na terra prometida. E eu próprio não sei que ele entrou. Amém? Levante suas mãos. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, obrigado por essa noite o Senhor nos ensinar sobre como nós transformarmos as derrotas das nossas vidas em vitórias. Aprendemos através de Ti que não depende daquilo que vai acontecer, vai depender daquilo que nós determinamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa igreja, em todos os lugares que nós estivermos, em todas as situações que nós estivermos. Assim, Pai, leva o teu povo debaixo da tua mão, alegres, que tenha uma noite de bênção e de descanso, que o Senhor continue cuidando, abençoando, derramando as tuas bênçãos incontáveis sobre os teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces, incontáveis, insondáveis, inefáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a vida dos meus amados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus?